Olá pessoal, belezinha aí? Tranquilos? Parte 5, nossa quinta questãozinha de geometria. Aí já desenvolvendo aquele conceitozinho de questões espaciais. Joga na tela. Então, uma laje que serve de tampa de concreto para um bueiro, de tipo boca de lobo, tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 53.900 centímetros cúbicos de volume, desconsiderando-se os dois orifícios. No modelo abaixo tem a representação da laje, de sua vista superior e da sua visão frontal. As medidas apresentadas estão em centímetros, isso é muito importante. Então, ó, visão frontal, né, a laje aí. Então, uma medida mede x mais 10 e a outra x mais 50. E aí a altura aqui, ó, 7 centímetros. Beleza? A menor dimensão da parte superior da laje em centímetro é. Então, nós sabemos o seguinte: o volume é de 53.000 53.900. Uma medida vale x sobre 50, a outra x mais 10 e outra 7. Então, com essas informações, temos tudo que nós precisamos para a nossa caminhada. Nós temos a fórmula, o volume é o produto das três dimensões, tá certo? Então, vamos lá. X mais 50 vezes x mais 10 vezes 7 é igual a 53.900. Aí eu posso fazer o seguinte: como esse 7 está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então, x mais 50, x mais 10, 53.900 dividido por 7. Então, esse é o resultadozinho da história. Beleza? Então, dá aquela paradinha e você simplifica aí, que é a melhor forma que você pode fazer na história. Já ganha tempo. Então, x, vamos jogar aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x, 50 vezes x, 50x, 50 vezes 10 mais 500, que é igual a 7.700, que é o resultado dessa divisão de cá. Então, x ao quadrado mais 60x mais 500 menos 7.700 é igual a zero. Então, x ao quadrado mais 60x menos 7.200 é igual a zero. Então, olha aí onde nós paramos. Paramos aonde? Isso. Em uma equação do segundo grau. Então, como eu falei com vocês, dificilmente ele cobra uma questão exclusiva de equação do segundo grau. Ela vai ser importante em cálculos, principalmente quando ele coloca geometria. Beleza? Eu até comentei isso com vocês aí na situação. Então dá aquela paradinha especial. Então olha só. X ao quadrado mais 60x menos 7.200. Vamos fazer pelo macetezinho que nós aprendemos? Ó, o C, primeiro passo é verificar o C. O C é negativo. Então a diferença tem que ser menos B, então menos 60. E o produto, 7.200. Então, nós vamos pegar o produto e fatorar por 2, 3.600, por 2, 1.800, por 2, 900, por 2, 450, por 2, 225,
por 5, 45. Vou continuar aqui, ó. Por 5 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então nós temos esse processozinho aí da história. Beleza? Tranquilos? Então, aquele processozinho de tentativa. Talvez esse método aí, vocês querem uma diferença de 60, né? Na situação. Então, se eu pegar esse 2 não resolve, vou botar aqui, mudar de cor. Então aqui eu tenho 2, 4, 8, 16, 32. 32, aí aqui eu tenho 5, 25, 45. Aí eu peguei 32, ou 5 vezes 5, 25, 25 vezes 9, perdoem, gente. 25 vezes 9. Não vai dar uma diferença de 60. Então não vai ficar legal. Então se eu pegar esse 5 aqui agora, vai dar 32 vezes 5, 160. 5 vezes 9, 45. Não vai dar, nós queremos uma diferença de 60. Então esse processo aí que nós vamos ter que realizar as tentativas da situação. Lembrando que nós temos que ter uma diferença de 60 na história. Pronto, beleza. Gente, então as raízes aí, ó, nós temos 120 e 60. Só que aí a diferença tem que ser 60. Então, a diferença vai ocupar o sinal do maior. É isso? Observe, 120 vezes 60 dá 7.200. E 120 menos 120 mais 60 dá menos 60 aí, que é a nossa diferença. Então aí talvez a grande dificuldade da história fosse encontrar esse processozinho de duplas. Aí você poderia fazer pela formulazinha de delta e Bhaskara. Então o valor de a menor dimensão, você tem que ter cuidado, porque a menor dimensão é x mais 10. Não esqueça que x é igual a 60. Então 60 mais 10 é igual a 70 na história. Então a nossa resposta correta é a alternativa de letra B, de bola, igual a 70. Beleza aí? Tranquilos? Essa é uma questãozinha aí da FCC muito cobrada aí, tá certo, gente? Um peso de papel feito de madeira maciça tem a forma de um cubo cuja aresta mede 0,8 decímetros. Considerando que a densidade da madeira é de 0,93 gramas por centímetros, quantos gramas de madeiras foram usados na confecção desse peso de papel? Não esqueça que a densidade de corpos, aqui faltou o cubo, é massa sobre volume. Então é a típica questão 2 em 1 na história. Ele cobra razão, porque a densidade de corpos é uma razão, é a massa sobre o volume. Além disso, também ele cobra o conceito de geometria na história. Beleza? Então nós temos essas duas cobranças indiretas na situação. Aí vamos ter um cuidadozinho agora. Olha a maldade. Está em decímetro, só que o nosso volume da densidade está em centímetros cúbicos. Então, o primeiro passo antes de calcular o volume do cubo é transformar as medidas. Então, olha só. 0,8 decímetro eu vou transformar para centímetros. Então, aí, decímetro, centímetro. Vamos caminhar apenas uma casa. Então, 0,8 vezes 10 é igual a 8 centímetros. Então, a aresta do cubo em centímetros corresponde a 8. Centímetros. Beleza?
O próximo passo aí da relação é calcular o volume da história. Então, o volume do cubo. Não posso esquecer que o volume do cubo é aresta ao cubo. Então, o volume será 8 a terceira. Aí, 8 vezes 8, 64. Só multiplicar 64 vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Então, até aí, vocês podem observar, nós temos dois temas cobrados. Sistema métrico decimal, a transformação, tá certo? Segundo tema, o volume da história. Ok? Aí falta aquele detalhezinho a mais da situação, que é calcular a densidade da história. Então, a densidade é a massa sobre volume. E nós queremos a massa. Vamos lá. A densidade nós temos. Ó, cuidado que ele quer em gramas e a densidade que ele forneceu está em grama. Tem que estar sempre observando as medidas. Então, 0,93 é igual a m, que é a massa, sobre o volume de 512. Então, nós temos uma proporção. Então, a nossa massa, 512 vezes 0,93. Então, é só multiplicar por 0,93. A nossa massa, 476,16 gramas na história. Então, essa será a nossa massa aí da situação. Tranquilos, firmes e fortes, então dá aquela paradinha. O que você poderia sentir prejudicado é o não conhecimento que agora você tem da fórmula da densidade de corpos. Vem só comigo aqui, gente, ó. Se tem geometria básica no seu edital, áreas e volumes, e tem razão, não esqueça da fórmula da densidade de corpos, que é a massa sobre volume. Porque é um assunto que está sendo muito cobrado em prova, ok? Então põe na telinha aí. Então esse é o nosso resultadozinho. Vamos marcar a nossa letra B de bola, porque ele quer em gramas e a densidade que ele apresentou já está em grama. Então 476,16 gramas na história. 07 é aquela questão assim, 0800, de graça, de graça, de graça, de graça. Certa empresa criou um receptor de TV digital para carros. O aparelho tem a forma de um paralelepípedo retângulo, de dimensões 5 milímetros, 90 milímetros e 74 milímetros. Então, as dimensões 5, 90 e 74. Aí, aplicação nua e crua de fórmula. O volume é o produto das três dimensões na história. Só isso. 5 vezes 90 vezes 74. Esse é o cálculozinho da história, simples assim na relação. Beleza aí? Tranquilos? Então vamos multiplicar. 5 vezes 90 vezes 74. Então, 33.300 milímetros cúbicos na história. Ok? Então, esse é o resultadozinho da relação. Então, volta lá. Marca a letra D de dado, que é a nossa resposta correta da situação. 08, olha aquela questãozinha de planificação que nós vimos. Não pode vacilar na história. A figura mostra os retângulos A e B, que representam, respectivamente, as planificações das superfícies laterais dos cilindros circulares retos, A e B, ambos de mesma altura. Em relação aos volumes dos dois cilindros, é correto afirmar
que o volume do cilindro, então tá aí a situação. Faltou aqui o π, viu, gente? Tá faltando. Então, olha só. O que que nós temos aí na história? Aqui é a planificação. Tá certo? Então, 20. Você tem que ter um cuidado. Olha só. Retângulo A. Olha o cuidado que você tem que ter. Se a altura é a mesma, então a altura é 10 centímetros. A altura é a mesma na situação. Então, o comprimento de A é 20. Então, a altura é 10. E o comprimento de A é 20. Por que eu estou falando em comprimento, gente? Ó, vem para cá. Porque essa medida de K, ela é o comprimento da circunferência. E nós queremos o valor do raio. Então esse é o grande detalhe aí do retângulo A. Põe minha telinha. Então não esqueça que o comprimento da circunferência é 2πr. Então esse valor de 20, ele corresponde a 2πr. Então 2πr é igual a 20. O raio será 20 dividido por 2π. Porque se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então é 10π o valor do raio de A. Tá certo? Então o que interessa para a gente é o raio de A, que é 10π. Por que o raio que interessa? Porque o volume é a área da base. Não vou fazer aqui não. Não vai dar não. Depois eu só faço a cópia aqui. Então, beleza? Não esqueça que esse valor aí que nós encontramos, o 20, é o comprimento da circunferência na história. Ok? Então, o que é que nós temos? O volume de A é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Porque a área da base vezes a altura. Então, VA é igual a π. O raio é 10 sobre π ao quadrado, não esqueçam disso, vezes a altura. Então nós temos o volume de A, π, 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que corresponde a 100. π ao quadrado, vezes a altura, que corresponde a 10. Aí observe, π ao quadrado dividido por π vai dar π. Então, o volume de A é 1000 dividido por π. Então, esse é o volume de A na história, né? π ao quadrado dividido por π vai dar π. Só para relembrar, π é 3,14, né? 159 assim vai. É um número irracional da história. E aí descobrimos o volume de A na situação. Então dá aquela paradinha para copiar. O volume de A, é 1000 π na situação, o volume de A. Beleza? Tranquilos? Então aqui vou botar o VA na história. Então dá a paradinha aqui, ó, gente. O R ao quadrado, então o R é 10π ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 corresponde a 100. π vezes π, π ao quadrado. Simplificamos aí na história. Vou apagar aqui, porque eu vou colocar agora o retângulo B. Aí cuidado, isso. A altura é a mesma, 10. Aí o que que nós temos? Esse 16 será o comprimento da circunferência na situação. Então, o comprimento da circunferência é igual a 16. Beleza? A nossa altura corresponde a 10. Então, olha só.
C é igual a 2πr. Então, 16 é igual a 2πr. 2πr é igual a 16. Então, que é a mesma coisa que R é 16 sobre 2π. Simplificando, igual a 8π na situação. Então, o raio de B, ele mede 8π na história. Beleza? Tranquilos? Então, o volume é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Isso vamos encontrar o volume de B na história. Então, o volume de B é π. Quanto é o r ao quadrado, pessoal? É o 8π na situação. Vezes h, que é a minha altura, que é um valor fixo de 10. As alturas são as mesmas da história. Então, VB é igual a π. 8 ao quadrado, 64. Π ao quadrado, né? Vezes 10. Π ao quadrado corta com π, vai dar π, né? Então nós temos 640, vou botar assim direitinho. Dividido por π. Então esse é o VB na situação. O volume de B é 640 π na história. Beleza? Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial para copiar aí a situação. O VB é 640 π na história. Então, só que aí ele quer o seguinte, ó. Enquanto um supera o outro. O VA é 1000π. O VB 640π. Então, com certeza, VA é maior do que VB. Você tem 1000π menos 640π. Ó, você tem o mesmo denominador na história. Então, nós temos 360π na situação. Subtração de frações com o mesmo denominador. O que eu faço? Isso. Eu conservo o denominador e subtraio a minha relação. Então, 1000 menos 640, 360π na história. Beleza? Tranquilos? Então, esse é o resultado. Vamos lá. Gente, perdoem aqui, ó. Faltou o π aqui na situação. Então, a nossa resposta é a letra E, ou letra E. O A supera em 360 centímetros cúbicos o volume de B na história. Vem comigo. Então, pessoal, terminamos aí o nosso cursozinho da história. Foi um prazer estar com vocês aí, falando um pouco de geometria básica, geometria plana, não as principais fórmulas, né? Claro que a gente foca de acordo com tribunais. Eu sempre digo assim, eu sempre gosto de fazer um curso focado no que você vai fazer. Então, se você assistir um dia um curso de receita, é uma abordagem diferente. Porque a gente tem que abordar aquilo que você precisa para realizar uma boa prova. E é esse o objetivo do curso nessa situação. Para divulgar vocês, tem o Matemática do Zero, né? Tem um raciocínio lógico aí do zero também, tem os específicos para banca, porque lógica muda muito de banca para banca, então você quer fazer uma coisa específica, porque tem gente, ó, Bruno, eu só faço só concurso da FCC. Então, tem esses módulozinhos isolados, tem um português começando do zero aí também, com o professor Rodrigo, né? Acho que já vai para a segunda edição aí o curso. Então tem esses projetos bem legais aí para vocês, tá certo? Lembre-se de uma coisa importante, né? Que já viu lógica, mas eu sempre digo na situação. Concurso é uma fila que você faz até passar. Não existe a pessoa que não passa em concurso, existe a pessoa que desiste. Ou aquele concursante turista, só estuda quando sai edital. Não seja esse perfil, continue estudando ao longo de sempre. Se acontecer aquele imprevisto e não passar, na segunda-feira continue estudando. Porque concurso, gente, é o seguinte, ninguém vai sabendo 100% do edital. Você não vai dominando 100% do edital.
Então, pode ser que caia aquilo que você não sabe. Aí acontece. E você não passou. No próximo, você vai lá e passa. Né? Tinha uma aluna minha, perdeu um, perdeu dois, perdeu três, continuou. No outro, ela passou em primeiro lugar. Isso acontece bastante. Porque às vezes você está ali faltando só alguns detalhes. Poxa, eu errei isso, tal. E aí já começa a desenvolver o raciocínio. E você, quando você já olhou, você já passou. Então lembre-se, concurso é estudar, estudar e estudar. E eu brinco e é a pura verdade. Sábado e domingo não te pertence mais. Agora é só estudar em busca desse objetivo, ok? Então eu queria dizer a todos que foi um prazer estar com vocês, invadir a sua casa aí durante essas 10 aulas de matemática. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.